Em 1893, nascia em Portugal uma paixão que atravessaria gerações, o Futebol Clube do Porto. Foi no dia 28 de setembro, em meio a uma cidade vibrante e em constante transformação, que Antônio Nicolau de Almeida, um jovem comerciante e entusiasta do esporte, fundou oficialmente o clube. Ele já havia sido cativado pelo futebol em viagens à Inglaterra, e quis trazer esse espírito competitivo e elegante para o Porto. Naquela época, o futebol ainda era pouco conhecido em Portugal. Mas de Almeida tinha uma visão ousada em criar um clube organizado, com identidade e ambição. E assim surgiu o nome, o Futebol Clube do Porto, com a grafia original, em inglês, refletindo a influência britânica no esporte. Os primeiros jogos foram simples, amistosos entre amigos, realizados em terrenos improvisados. Ainda não havia estádios, nem multidões. Mas havia algo essencial, na vontade de competir, de crescer, de construir algo maior. Apesar da iniciativa, o clube entrou num breve período de inatividade nos anos seguintes. Mas a semente estava plantada, e germinaria com força nos anos 1900. O ano de 1893 marcou, assim, o nascimento de uma lenda. A fundação do FC Porto não foi apenas o começo de um time, mas o início de uma paixão que viria a conquistar Portugal, a Europa e o coração de milhões. O ano era 1894. O FC Porto ainda dava seus primeiros passos, mas já fazia história, literalmente. Foi neste ano que o clube organizou o primeiro grande jogo de futebol entre cidades em solo português. Um marco. O desafio. Um duelo entre o FC Porto e o Clube Lisbonense, de Lisboa. Uma verdadeira batalha simbólica entre Norte e Sul. O palco. O Campo Alegre, no Porto. Mas esse não seria um simples jogo. Era um evento diplomático, social e desportivo, com um convidado de honra, o rei Dom Carlos I de Portugal, que assistiria a partida ao lado da rainha Amélia. Nunca antes um rei português havia prestigiado um jogo de futebol. O FC Porto, liderado novamente por Antônio Nicolau de Almeida, queria impressionar. A cidade parou para assistir. Era o futebol se afirmando como espetáculo. No dia do jogo, o clube lisbonense venceu por 1-0, mas o resultado foi apenas um detalhe. O mais importante foi o que aquele dia representou: o futebol deixava de ser um passatempo de elites e se tornava parte da cultura portuguesa. O FC Porto, com menos de um ano de vida, já era pioneiro. O ano de 1894 mostrou que o clube não havia nascido por acaso. Desde o início, o Porto foi sinônimo de ousadia, organização e visão. E o futebol em Portugal nunca mais seria o mesmo. Depois de 2 anos marcantes, o ano de 1895 trouxe um momento de pausa e reflexão para o Futebol Clube do Porto. O entusiasmo de Antônio Nicolau de Almeida continuava forte, mas as dificuldades cresciam. A sociedade portuguesa ainda via o futebol como uma excentricidade inglesa. E, para muitos, um passatempo passageiro. Além disso, de Almeida enfrentava pressões familiares e sociais. O envolvimento com o esporte não era bem visto por todos, e as prioridades profissionais o afastaram das atividades do clube. Sem sua liderança direta, o FC Porto entrou em um período de dormência. Não se tem registro de jogos ou eventos oficiais no ano de 1895. O clube existia no papel, mas na prática, estava quase parado. Mas nem por isso a ideia morreu. O que parecia um recuo era apenas um intervalo. A chama do futebol seguia acesa entre alguns entusiastas na cidade. E o nome Futebol Clube do Porto ainda era lembrado com respeito por quem presenciou os jogos de 1894. 1895 foi um ano de silêncio, mas também de resistência. A semente plantada não havia sido esquecida. Estava apenas ganhando raízes mais profundas para florescer com ainda mais força nos anos seguintes. O Porto dormia, e mais sonhava. O ano de 1896 chegou, e com ele, o silêncio persistia no seio do Futebol Clube do Porto. Ainda sem atividades regulares, o clube permanecia em estado quase adormecido. A ausência de Antônio Nicolau de Almeida à frente da organização era sentida profundamente. Ele havia se afastado por completo, pressionado pela vida empresarial e pelas críticas ao seu entusiasmo pelo jogo inglês. Sem liderança, sem estrutura, sem calendário, o FC Porto estava parado. Mas o futebol, esse novo esporte que ainda buscava espaço em solo português, continuava a despertar curiosidade em pequenos círculos sociais. Jovens portugueses que estudavam fora, especialmente na Inglaterra, voltavam ao país com a bola debaixo do braço, prontos para espalhar o jogo por novas cidades.
No Porto, alguns nomes começavam a surgir, interessados em reviver a paixão iniciada em 1893. Mas, por enquanto, era apenas murmúrio, desejo, ideia. 1896 foi mais um ano sem partidas, sem vitórias, sem manchetes. Mas não sem importância. Foi mais um ano de resistência silenciosa. O nome Futebol Clube do Porto ainda estava vivo. Não nas páginas dos jornais, mas na memória de quem acreditava que aquilo tudo ainda poderia voltar. E voltaria. Chegamos a 1897. Mais um ano de silêncio e de espera para o Futebol Clube do Porto. O clube, fundado com tanto entusiasmo em 1893, ainda permanecia sem atividade. Não havia jogos, não havia organização formal, e quase nenhum registro público. Era como se o FC Porto tivesse voltado a ser apenas uma ideia, adormecida, mas nunca esquecida. A ausência de Antônio Nicolau de Almeida ainda deixava um vazio. E enquanto outras práticas esportivas ganhavam algum espaço em Portugal, como a vela, o remo e o ciclismo, o futebol seguia sendo algo raro, praticado por poucos e observado com desconfiança. Mas a cidade do Porto, com sua tradição de resistência e orgulho regional, mantinha viva a semente plantada anos antes. Jovens ainda falavam do clube com admiração. O nome Futebol Clube do Porto ainda ecoava entre amigos, como lembrança de um sonho ousado, e de um jogo que tinha emocionado a cidade em 1894. 1897 foi mais um ano de pausa, mas também de preparação invisível. Porque, mesmo no silêncio, o futebol começava a germinar, lentamente, em colégios, em conversas, em pequenos grupos. E o desejo de ver o Porto de volta aos campos começava a crescer novamente. Era só uma questão de tempo. O ano de 1898 chegou, e com ele, mais um capítulo silencioso na história do Futebol Clube do Porto. O clube, que havia sido pioneiro em trazer o futebol para o norte do país, seguia sem atividades organizadas. Nenhum jogo foi disputado, nenhuma notícia surgiu nos jornais. Para muitos, o FC Porto já era uma lembrança do passado recente. Mas os ecos daquele jogo de 1894, presenciado até pelo rei, ainda não haviam desaparecido. Na memória de alguns, o nome Futebol Clube do Porto permanecia vivo, como símbolo de uma tentativa ousada e visionária. Enquanto isso, o futebol começava a dar tímidos passos em outras regiões de Portugal. Em Lisboa e nas ilhas, grupos começavam a se reunir com mais frequência para jogar. O jogo ganhava lentamente terreno, e Portugal começava a descobrir seu futuro desportivo. No Porto, o silêncio persistia, mas algo começava a mudar. O interesse pelo esporte crescia entre os jovens estudantes, e as conversas sobre reorganizar o clube começavam a surgir em cafés, escolas e círculos culturais. 1898 não teve gols, nem glórias. Mas teve esperança. A chama ainda não se apagava. Ela ardia em silêncio, à espera de alguém que a reacendesse. O Futebol Clube do Porto seguia invisível, mas nunca esquecido. 1899, o último ano do século XIX, e mais um capítulo silencioso na história do Futebol Clube do Porto. Já se passaram 6 anos desde a sua fundação oficial, em 1893. E 5 desde o histórico jogo contra o clube lisbonense, diante do Rei. Mas o FC Porto permanecia inativo, desorganizado, quase como uma memória esquecida entre páginas de um jornal antigo. Sem direção, sem estrutura e sem registros de partidas ou atividades, o clube parecia perdido no tempo. Alguns acreditavam que o futebol havia sido apenas uma moda passageira. Outros, mais otimistas, viam naquele vazio um intervalo, e não um fim. Enquanto o Porto mergulhava no silêncio, o futebol ganhava raízes em outros pontos do país. Em Lisboa, grupos se reuniam cada vez com mais frequência. O jogo crescia nas escolas, entre marinheiros e estudantes que haviam conhecido o esporte no estrangeiro. Na cidade do Porto, o nome Futebol Clube do Porto ainda era lembrado, quase como uma lenda entre jovens que sonhavam em ver aquele clube renascer. 1899 foi o fim de uma década, e a promessa de um novo ciclo. O século XX estava à porta. E com ele, viria o recomeço. Porque o FC Porto, mesmo longe dos campos, ainda vivia no coração de quem acreditava. 1900, um novo século começa. Um novo tempo se anuncia. Mas para o Futebol Clube do Porto, o silêncio continua. Desde 1894, o clube permanece inativo. Sem jogos, sem reuniões, sem registros. É como se tivesse voltado a ser apenas uma ideia, ou uma lembrança distante. Ainda assim, algo muda neste novo século.
o futebol começa a ganhar fôlego em Portugal. Em Lisboa, no Funchal, e até em pequenas localidades, o jogo deixa de ser apenas uma curiosidade inglesa e começa a ser praticado com mais regularidade. No Porto, os ecos da tentativa pioneira de 1893 ainda sobrevivem. O nome Futebol Clube do Porto é citado em conversas de café, em rodas de estudantes e entre entusiastas do esporte. Para alguns, ele simboliza o começo. Para outros, uma promessa não cumprida. 1900 é um ano de transição. Sem atividades oficiais, mas com o futebol lentamente ganhando aceitação. Os jovens do Porto estão atentos. Alguns têm lembranças dos jogos antigos, outros, apenas o desejo de jogar. E assim, o FC Porto segue invisível aos olhos do público, mas vivo na memória de quem sonha em trazê-lo de volta. Porque o clube havia nascido com um propósito. E quando chegasse a hora certa, ele voltaria com força. 1901, o século XX dava seus primeiros passos, e o Futebol Clube do Porto seguia em silêncio. Desde sua criação em 1893, o clube não havia conseguido se manter ativo. O entusiasmo de seus primeiros dias, as partidas pioneiras e até a presença do rei em campo, e tudo isso já parecia parte de um passado distante. Ainda assim, o nome FC Porto continuava presente, discretamente, na memória da cidade. Naquela época, o futebol começava a crescer lentamente em Portugal. Grupos informais praticavam o esporte em campos improvisados, especialmente em Lisboa e no sul do país. O jogo ganhava popularidade nas escolas, nos colégios ingleses, entre marinheiros e jovens portugueses que voltavam do exterior. No Porto, a paixão resistia. Pequenos grupos de entusiastas se reuniam ocasionalmente para jogar. Nada organizado, nada oficial, mas o suficiente para manter viva a chama do esporte. 1901 não foi o ano do regresso. Ainda não havia diretoria, nem estatutos, nem jogos com o nome do clube. Mas o futebol estava, pouco a pouco, se enraizando na cidade. E o sonho do FC Porto ganhava novos simpatizantes. Enquanto o clube seguia adormecido, a cidade amadurecia. E quando chegasse o momento certo, o renascimento viria, mais forte, mais sólido, mais preparado. O Porto esperava, mas não havia esquecido. 1902, o segundo ano do novo século amanhece, e o Futebol Clube do Porto continua ausente dos campos. Quase uma década já se passou desde a sua fundação em 1893. E, embora o clube ainda não tenha retomado as atividades, o cenário em volta começa a se transformar. O futebol está deixando de ser apenas um passatempo exótico. Em Lisboa, já se formam clubes com estrutura mais sólida. Há partidas mais frequentes, maior interesse do público e até alguma organização. No Porto, porém, a caminhada é mais lenta. A cidade ainda guarda lembranças do pioneirismo do FC Porto, mas o clube permanece desativado, sem jogos, sem direção, sem corpo, apenas alma. Mesmo assim, a paixão pelo futebol começa a se infiltrar nas ruas, nos colégios, nos grupos de amigos. Os jovens falam sobre o jogo, aprendem as regras, organizam pequenas partidas informais. O futebol se torna parte da conversa e do imaginário da juventude portuense. 1902 foi mais um ano sem títulos, sem taças, sem torcidas. Mas foi um ano em que o futebol se tornou menos estranho e mais desejado. E para o FC Porto, isso era tudo o que importava, na certeza de que quando o futebol florescesse no norte, o clube renasceria junto. O tempo da semente ainda não havia terminado. Mas as primeiras raízes estavam firmes.